E estamos ao vivo! Muito bom dia, pessoal, para todo mundo. Horário perto do almoço aí. Hoje a nossa live vai ser sobre quem são os irmãos de Jesus. Então, a gente sabe que a Bíblia fala sobre os irmãos de Jesus, mas isso gera muitas dúvidas entre as pessoas, saber quem são esses irmãos. Então é isso que nós vamos discutir hoje. O Henrique vai entrar, vou colocar o Henrique aqui dentro. Bom dia, Henrique. Bom dia, Lisa. Vamos convidar o Henrique. Descobrir como que eu faço. Convidei. Henrique, você deve estar entrando agora. Bom dia, senhores. E aí, Henrique? Bom dia, Lili. Bom dia, Elisa. Diga lá. Tudo bom por aí, Henrique? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Esperamos mais alguns entrarem ou mandamos bala? Beleza. Eu acabei de receber uma mensagem de um rapaz que acabou de te ver aí no centro, e ele ficou meio assustado. Nossa, o Henrique no centro? Daí a gente tava falando assim, pô, o Henrique mora aí. O cara não sabia. Tudo bem. Pronto. Estou limpando a câmera. Bom, vamos ver. Parece que fiquei mais nítido. Ficou, tá ótimo. Então é isso aí, pessoal. Uma distância agora. Então é isso aí, pessoal. Essa live, na verdade, foi uma ideia do Henrique. Ele que me propôs da gente se juntar para conversar sobre algum assunto histórico, patrístico, bíblico, teológico, alguma coisa assim. E eu pensei que seria interessante a gente conversar sobre os irmãos de Jesus Cristo. E, não sei, você pode introduzir o assunto para a gente, Henrique? Dar uma breve introdução? Bom, antes de mais nada, já que ele me botou no assunto e disse que fui eu que sugeri, a sugestão foi porque eu queria que os que me seguem, eventualmente, conhecessem o Lucas, né? Que, sinceramente, eu conheço faz uns 3 anos e estou absolutamente assombrado com a capacidade que ele tem de estudar e com o interesse que ele tem por esses temas de Sagrada Escritura e temas relacionados à história da Igreja. Então, eu fiz questão de que o pessoal todo que me segue conhecesse a ele, que ele merece. Ele merece também, se puderem, que assistam as lives dele sobre esses temas. Né? Então, essa é a primeira coisa. E, com relação a esse assunto, claro, né, naturalmente, o que a gente conhece dos evangelhos? Sabemos que Nossa Senhora foi mãe de Cristo, sabemos que mãe no sentido físico também, né, dos sentidos, e que São José foi seu pai adotivo, né, e o resto, de certa forma, os evangelhos mesmo pouco nos dizem a mais. Tem algumas coisas que nos dão pontos de apoio para pensar sobre Nossa Senhora. Por outro lado, todos os católicos têm uma intensa convivência, um intenso carinho por Nossa Senhora por razões evidentes. Né? Mas também esses pontos de apoio que a Sagrada Escritura nos oferece permitiram que a Igreja formulasse os 4 dogmas principais sobre Nossa Senhora. Em Éfeso, teve uma espécie de preparação, porque um determinado herege na história, que era a patriarca de Constantinopla na época, ou seja, um bispão com uma certa importância, né, resolveu afirmar, por causa de uma querela sobre Cristo, né, resolveu dizer que não, Nossa Senhora pode ser chamada Mãe de Cristo, mas não pode ser chamada Mãe de Deus. Isso é demais. Né? E esse concílio de Éfeso foi absolutamente decisivo, porque diz, não, Senhor, né? É Mãe de Deus. Cristo não é esquizofrênico.
Não tem momentos em que ele diz plim, né? É só homem, e depois plim, virou só Deus, depois plim, agora mudou a chavinha, é só homem de novo, e assim por diante. Não faz sentido. Cristo é um só, né? Deus e homem estão unidos totalmente numa única personalidade. Mãe é mãe da personalidade, não de naturezas, né? Então, por causa disso, sim, senhora, Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo, como ser humano, mas também mãe de Jesus Cristo, Deus. Portanto, é mãe de Deus. E aí, ao rezarem o terço, por exemplo, se rezam a ladainha lauretana no fim, né? Vão lá, né? Depois existe uma série de orações de Ave Marias levemente modificadas, né? Filha de Deus Pai, Ave Maria, Filha de Deus Pai, Ave Maria, Mãe de Deus Filho, Ave Maria, Esposa de Deus Espírito Santo, que Nossa Senhora está intensamente unida à Santíssima Trindade. Muito bem, e os outros dogmas relacionados a ela são a da virgindade perpétua. Nossa Senhora era virgem sempre. Nossa Senhora foi concebida imaculada, isto é, livre do pecado original. Nossa Senhora é rainha dos céus. Muito bem. Esses últimos três são mais recentes, né? São do século XIX e XX. Portanto, são relativamente recentes, embora sempre fizessem parte do patrimônio do prédio. Uhum. Na verdade, Henrique, a virgindade perpétua, que seria o segundo, foi afirmado no Concílio de Latrão, né, em 649. Inicialmente, né? Mas foi proclamado como dogma, acho que em 1800 e tantos. Não, a virgindade perpétua eu tenho certeza. Tem um cânon do Concílio de Latrão que foi feito pelo Papa Martinho. A Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição é que é. Isso. Então, boa, Lucas. Já tá vendo? Falou? Me corrige. E ainda bem, né? Senão a gente fica por baixo. Ok. E depois deixa eu ver. Então, claro, esse da virgindade perpétua foi uma das pedras de tropeço, um dos pontos de escândalo criados pelos protestantes na Revolução Protestante, né? E, de fato, hoje em dia também vários católicos têm dúvidas na matéria ou, enfim, até, digamos, são um pouco desbocados e decidem por eles mesmos, não, eu mesmo posso saber o que é para crer aqui e o que não. Então, parece muito oportuno que o Lucas esclareça todo esse tema dos chamados irmãos de Cristo que aparecem na Sagrada Escritura, que exigem um pouco de explicação para que não criem dúvidas e tropeços na cabeça das pessoas. Muito bem, então Lucas acho que está introduzido. Beleza. Então, para começar, pessoal, eu acho que a primeira dúvida que surge na cabeça das pessoas é quem são esses irmãos de Jesus Cristo, né? E tem três teorias, assim, que são as mais comuns, né? Normalmente são as mais ditas. De que eles seriam filhos da Virgem Maria, que é a teoria do Elvídio, né? Um herege do século IV. Tem a teoria de que eles são filhos de José, de um casamento anterior, ou que são primos ou outros tipos de parentes distantes. E essas duas últimas teorias são aceitas dentro da Igreja Católica, embora a teoria de que eles são os primos costuma ter um pouco mais de privilégio, assim, por exemplo, no catecismo. Então eu quero começar, pessoal, pelo Evangelho de Marcos. Então eu convido você aí em casa a pegar uma Bíblia aí, pode ser a Bíblia que for, ou pega uma Bíblia online, abrir no computador, a tradução que você quiser, pode ser CNBB, Bíblia de Jerusalém, King James, João Ferreira de Almeida, tanto faz. Talvez a sua tradução não se alinhe perfeitamente com o que a gente vai ler aqui, mas vai dar para acompanhar perfeitamente. Então eu quero abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Marcos,
capítulo 6, versículos 1 ao 6. E eu vou pedir para o Henrique fazer uma leitura dramática para a gente. Tendo Jesus partido dali para a sua terra, e os seus discípulos seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os seus numerosos ouvintes admiravam-se e diziam: de onde vem a este todas essas coisas que diz? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E estavam perplexos a seu respeito. Mas Jesus dizia-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não pôde fazer ali milagre algum. Apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade daquela gente. Teu finzinho do versículo 6, hein? Logo no começo. Oi? Já dava problema logo no começo desse dia. Sim. Mas tem o finzinho do versículo 6, Henrique. Vê aí se você lê. O fim do versículo 6. E admirava-se da incredulidade daquela gente. Isso, mas daí continua na próxima perícope, dá para ver. Depois andava pelas aldeias circunvizinhas ensinando. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado, Henrique. Então nós temos aqui uma passagem bem famosa, eu diria, a maioria já deve conhecer, mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. Algo que muitos não percebem é que o Evangelho de Marcos ele é cheio de quiasmas. Né? O que é um quiasma? Né? Quiasma é uma estrutura retórica que lembra um sanduíche, eu diria assim. Então o Marcos ele gosta de contar uma história bacana, que legal, e daí ele conta uma história paralela, e daí ele volta na história principal, fazendo um paralelo com essa daqui. Então é como se a gente tivesse um pão, um recheio aqui, carne, alface, tomate, e um outro pão aqui. E, sério, se você ler o Evangelho de Marcos, você vai ver que ele faz isso assim quase toda hora, ele é cheio dessas. Isso é exatamente o que a gente tem aqui nessa passagem, mas aqui o sanduíche é ainda mais sofisticado. É como se a gente tivesse um pão, recheio, pão, recheio, pão. Então, sei lá, não sei, deve ter um sanduíche do McDonald's que é assim, uma coisa mais sofisticada com 3 pães e dois blocos de recheio, né? Então, se a gente voltar aqui no texto, se você for acompanhando aí na sua casa, tranquilo, a tradução às vezes é um pouquinho diferente, mas você vai conseguir entender. Então, no versículo 1, aqui o pão de cima, começa falando que Jesus está saindo dali. Ou seja, ele estava numa outra cidade, ele está saindo dali. E como que termina? Termina com e ele percorria, ou seja, saindo dali, da terra dele também. No versículo 1 fala que Jesus foi para a sua pátria, ou para a sua terra. Daí no versículo 4, ele fala, em sua pátria. E daí no versículo 6, termina com ele percorrendo os povoados circunvizinhos, ou seja, ali a região da Galileia, a pátria dele também. Também no versículo 2, a gente vê que aparece que Jesus estava ensinando. E o versículo 6 termina com ele ensinando. Então nós temos aqui fatia de pão de cima, fatia de pão do meio, fatia do pão de baixo. É isso. Então vamos para o recheio agora, né? No versículo 2, a gente vê que os ouvintes, as pessoas que estavam ouvindo Jesus ensinar, ficaram maravilhados. E daí no versículo 6, agora é Jesus que fica admirado. Ou seja, no começo, eles ficam maravilhados, e depois Jesus fica admirado. No versículo 2, fala que os inimigos de Jesus duvidam da sabedoria dele. Eles duvidam da sabedoria dele. E daí no versículo 6 fala sobre a incredulidade deles, ou seja, eles duvidando da sabedoria dele. No versículo 2 fala sobre os milagres que Jesus ali estava realizando. E no versículo 5 fala que Jesus não podia realizar nenhum milagre ali, por causa da incredulidade deles. No versículo 2 fala que Jesus fazia milagres por suas mãos. E daí no versículo 5 fala que Jesus não fez nenhum milagre ali em Nazaré, mas curou alguns doentes. Curou como? Pelas suas mãos, impondo as suas mãos. E então a gente pode ver que tem um paralelo bem interessante, né? Primeiro, eles ficam admirados da sabedoria dele e dos milagres que ele faz impondo as mãos, e depois Jesus que fica admirado da incredulidade deles e não consegue fazer nenhum milagre, mas impõe as mãos para curar alguns doentes. Então, só com isso a gente já pode ver
que o Marcos é um excelente contador de história. Porque cada elemento que aparece no topo da história é repetido embaixo. E dá para ver como que isso facilita a memorização e a repetição da história. Então, vamos supor aqui, estamos aqui no século I, Jesus acabou de subir para o céu e tal. Se a gente quer preservar essa história através de uma tradição oral, já que ainda até é muito difícil fazer várias cópias do evangelho, ainda não foi reunido os evangelhos, ou acabou de começar a ser. Então, essa é uma técnica inteligentíssima. Porque não importa quantas vezes você conte a história, ainda mais um povo como os judeus que tinham essa habilidade oral muito, muito grande, não tem como errar. Então, você memoriza pela repetição, pelo contraste, pela simetria. Então, assim, sério, todo mundo que fala que o Evangelho de Marcos é um evangelho simples, bagunçado, assim, meio pobrão, sério, não sabe o que está falando. O Evangelho de Marcos tem umas estruturas, assim, literárias, assim, umas qualidades literárias muito boas. Ele é muito rico nisso. Tá? Então, resumindo, a gente vê que Jesus vai para a sua pátria, para Galileia, talvez Nazaré mesmo, não fala exatamente, e ali ele encontra vários inimigos. E esses inimigos de Jesus, eles estão duvidando da sabedoria e dos milagres de Jesus, né? E como é que eles se opõem a Jesus? Qual que é a evidência que eles apresentam de que Jesus não é um profeta? Bom, eles têm uma lista de pessoas que não trazem honra para Jesus. Ou porque não são importantes, não são da nobreza, da realeza, ou porque são pessoas que estão ativamente militando contra o ministério de Cristo. Então, os inimigos de Jesus dizem, né? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Então, a primeira pessoa que eles já trazem para a lista é a mãe de Jesus, Maria. Então, na visão dos inimigos de Jesus, ela não traz honra para Jesus. Por quê? Porque ela não é alguém importante na sociedade judaica, né? A gente sabe que Maria era uma pessoa de condição muito humilde, né? Por que os inimigos de Jesus não falam de José, né? Pô, fala do pai, né? É o mais comum, né? Provavelmente porque ele já era falecido nessa época, né? Normalmente você fala de alguém sendo filho de uma mulher se ela já é viúva, né? É claro, né? Nós acreditamos que Jesus nasceu só da Virgem Maria e do Espírito Santo, mas para os inimigos de Jesus, dá para imaginar que essa não era uma consideração na cabeça deles. Né? Então, eles continuam. Não é este irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui conosco? E escandalizavam-se dele. Então, aqui os inimigos de Jesus listam também os irmãos de Jesus, e dá o nome deles, e as irmãs. Então, a primeira pergunta que surge é, o que significa essa palavra irmão, que é adelphos, em grego, e a palavra irmã, que é adelphé? Bom, como qualquer bom léxico grego vai te dizer, adelphos tem uma amplitude semântica muito bem grande, né? Pode significar um irmão de sangue, um meio-irmão, um tio, sobrinho, cunhado, ou algum outro familiar mais distante. Pode também significar um irmão espiritual, ou até um compatriota, alguém da sua tribo, alguém da sua cidade, da sua raça. Então, o que eu primeiro quero mostrar é que isso não é só algo que um léxico grego moderno do século XXI vai te dizer, mas é a maneira como a própria Bíblia usa essas palavras, tanto no grego quanto nos equivalentes em hebraico, dos dois jeitos. Então, se a gente for para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente vai lá no livro do Gênesis, capítulo 20, versículo 12. Agora eu vou jogar um monte de versículos, vocês não precisam abrir, não. Quando for mais fundamental, daí vocês abrem. Então, no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 12, nós vemos que Abraão chamou a sua esposa Sara de irmã. Ele fala, ela é verdadeiramente minha irmã, pelo meu pai, não pela minha mãe. Ele diz isso. Então, aqui nós já temos uma ideia de que irmão, adelphos, pode significar um irmão de uma mãe diferente ou um irmão de um ventre diferente, né? Então, é interessante, se você analisa etimologicamente a palavra adelphos, significa assim, digamos assim, se você fosse ultra literal, significa que vem do mesmo ventre, vem do mesmo ventre da mesma mãe. Bom, aqui nós já temos um caso que não vem da mesma mãe e ele chama ela de irmã, adelphos. Então, nós já vemos assim essa amplitude semântica já sendo estabelecida no primeiro livro da Bíblia. E esse significado é preservado tanto no hebraico original, usando a palavra irmão em hebraico, quanto na tradução grega da Septuaginta, feita por escribas judeus 3 séculos antes de Cristo. Né? Em Gênesis capítulo 13, versículo 8, nós também lemos que Abraão chama Ló de seu irmão, sendo que Ló era seu sobrinho, na verdade. Né? Então,
Agora nós vamos para Gênesis capítulo 24, versículo 48, onde o servo de Abraão, ele encontra Rebeca e diz: o Deus de meu mestre Abraão levou-me pelo caminho certo para tomar a filha de seu irmão para seu filho. Então, agora, Rebeca, se você ler o Antigo Testamento, ela não era filha do irmão de sangue de Abraão. Não, Rebeca era filha do sobrinho de Abraão. Filha do sobrinho, não do irmão. Então já vimos aqui irmão significando sobrinho de novo. Outra passagem, Gênesis capítulo 29, versículo 12, diz assim: Jacó contou a Raquel que era irmão do pai dela e filho de Rebeca. E ela foi correndo contar ao pai. Jacó era irmão de sangue do pai de Raquel? Não, Jacó era sobrinho do pai de Raquel. Eu percebo que eu ainda nem saí do livro do Gênesis e estamos cheios de exemplos assim. Isso é na Bíblia inteira. Esse uso amplo de irmão é comum nas Sagradas Escrituras inteiras. Mas vamos ler só mais duas passagens. Gênesis capítulo 31, versículos 36 e 37. Diz assim: Enfureceu-se Jacó e discutiu com Labão. E Jacó dirigiu assim a palavra a Labão: Qual é o meu crime? Qual é a minha falta para que me persigas? Procurastes em todos os meus utensílios? Encontrastes acaso algum utensílio de tua casa? Põe-no aqui, diante de meus irmãos e teus irmãos, e que eles julguem entre nós dois. Agora, Jacó, por acaso, tinha irmãos morando com Labão? Jacó só tinha um irmão, Esaú, era o único, e não morava com Labão. Então, quem que são esses irmãos do Jacó? São os primos, os cunhados, né, os tios, é isso, gente, né, parentes, outros tipos de parente. Última passagem, para você verificar o significado de irmãos, é 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 21 e 22. A minha tradução, ela diz assim: Os filhos de Mole foram Eleazar e Cis. Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem ter filhos, mas teve somente filhas. E os filhos de Cis, seus irmãos, se casaram com elas. Agora, obviamente, gente, que a Bíblia não está falando aqui de um mega incesto coletivo entre irmãos. Não! Está escrito, não são irmãos, são primos. São filhos do tio dela. Então, e esse padrão é usado todo no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Por exemplo, Mateus capítulo 1, versículo 2. Fala de Judá e de seus irmãos. Sendo que os irmãos de Judá, as 12 tribos de Israel, são irmãos de 4 mães diferentes. Em Mateus capítulo 14, versículo 3, também fala do rei Herodes e dos seus irmãos. O rei Herodes tinha irmãos de 3 mães diferentes. E para mim o mais interessante de todos, Mateus capítulo 1, versículo 11, que fala dos irmãos do rei Jeconias, que foram deportados para a Babilônia. Agora, se você faz a sua lição de casa e volta no Antigo Testamento e vê quem são esses irmãos do rei Jeconias, você vai ver que são os tios dele, que foram reis de Judá também. Ele não tinha irmãos, ele só tinha os tios que são chamados de irmãos no Antigo Testamento e que foram os reis de Judá que foram deportados para a Babilônia. Então, gente, é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Os 2 primeiras vezes que Mateus fala de irmãos, não são irmãos da mesma mãe. Então, o que a gente já pode afirmar aqui é que irmãos pode ser baseado apenas na amplitude semântica da palavra, adelphos, adelphe. Pode ser muita coisa. Pode ser irmãos de sangue, filhos de uma mãe diferente, primos, algum outro tipo de parente. Pode ser muita coisa. Mas daí vem alguém aqui e me diz assim: tá bom, Lucas, a gente sabe que adelphos tem um significado muito amplo, mas o contexto determina tudo. O contexto determina o significado da palavra. E aqui nós estamos falando de irmãos, lá em Marcos 6, falando da mãe. Então o contexto determina que são filhos dela. Bom, vamos voltar lá, calma aí. Lembra que eu mostrei a estrutura quiástica ou de sanduíche dessa passagem? Marcos 6, versículos 1 ao 6. Em que em cada elemento da parte de cima tem um correspondente embaixo. Qual foi o único elemento que eu ainda não analisei? Os irmãos e as irmãs de Jesus. Agora, se os inimigos de Jesus falam sobre os irmãos e irmãs em cima, e Jesus está respondendo essa lista, então nós temos que encontrar uma referência aos irmãos e irmãs na lista de baixo, na parte de baixo, no recheio de baixo. Então vamos ler de novo. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão, Adelfós, de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs, Adelfaia, não estão aqui conosco? Escandalizavam-se dele.
Nós sabemos de outros lugares do Evangelho, como Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 3, que Maria e os irmãos de Jesus seguem ele no seu ministério. Eles fazem a vontade de Deus porque eles acompanham, servem e ministram Jesus na sua missão aqui na Terra. Eles o seguem por onde quer que ele vá. Mas as irmãs não. As irmãs, segundo os inimigos de Jesus, elas estão aqui conosco, elas vivem em Nazaré, elas moram lá, elas ficam em casa, elas não acompanham Jesus. E até provavelmente elas fazem uma campanha difamatória contra Jesus, digamos assim, dizendo que ele está louco, que ele está fora de si, como a gente vê em Marcos capítulo 3. E como que Jesus responde a essa lista acusatória dos seus inimigos? Jesus fala, Jesus lhes dizia, versículo 4, um profeta não fica sem honra, exceto em sua pátria. Nós já vimos como sua pátria é repetido no pão de cima, no pão de meio e no pão de baixo, né? Então, o profeta não fica sem honra, exceto em sua pátria. Daí Jesus pula Maria. Maria está na lista dos inimigos de Jesus, mas ela não está na lista de que Jesus responde. Jesus pula completamente ela. É como se ele dissesse, realmente, um profeta fica sem honra na terra dele, entre certas pessoas, mas a minha mãe não tem nada a ver com isso. Isso é provavelmente porque Marcos não tem uma história da Anunciação, que nem Mateus e Lucas, e, digamos assim, ele está tentando passar, digamos assim, contar um pouco sobre isso também, né? Nós sabemos que Maria, pelo Evangelho de Mateus e de Lucas, foi alguém que cumpriu a vontade de Deus, ouviu a palavra e guardou no coração, meditava essas coisas no coração dela. Mas como Marcos não tem essa história, pode ser aqui que ele está inserindo, né? Então, Maria não traz desonra para Jesus, justamente por causa disso, né? Mas segundo os inimigos de Jesus, sim, porque ela é uma pessoa desimportante, né? E daí, Jesus continua então. E agora ele vai falar dos irmãos e das irmãs. Um profeta não fica sem honra em sua pátria, exceto em sua pátria, entre seus próprios parentes e em sua própria casa. Então nós temos os irmãos, que são os seus próprios parentes, e temos as irmãs, que estão em sua própria casa. Por quê? Porque elas moram em Nazaré, elas estão aqui conosco, elas estão ali na casa de Nazaré, segundo os próprios moradores da cidade. E agora vem o interessante. Se você lê as palavras de Jesus em grego, Jesus chama os seus irmãos de parentes, singenis. Essa palavra só pode ser definida como filhos de outra mãe. Ou seja, filhos de uma mãe diferente da mãe de Jesus. Na verdade, no léxico mais prestigioso da atualidade, né, se você abre o seu léxico grego Liddell and Scott, ele enfatiza que a palavra ekgonos, que significa algo do tipo meu filho, minha prole, é oposta, antônima a essa palavra que Jesus usa. Elas são contrastadas. Então, se ele quisesse ter dito prole, filhos, filhas, digamos assim, não, um profeta não fica sem honra entre os filhos e filhas da sua mãe. Então, ele teria usado uma palavra bem diferente. Mas, ao invés disso, ele chama Tiago, José, Judas e Simão de irmãos, que são seus parentes. Assim como São Paulo. Quem foi na missa ontem teve essa leitura de São Paulo. São Paulo chama os seus irmãos em Romanos, capítulo 9, versículo 3 e 4, como? Ele diz, quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos. Daí você pergunta, nossa, São Paulo tinha irmãos? Que irmãos são esses? O Jorge, o Fábio, o Lúcio? Eu nunca ouvi falar desses irmãos aí do São Paulo, não? E daí ele faz um aposto, né? Ou seja, ele fala, quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo, em favor de meus irmãos, isto é, meus parentes, segundo a carne, que são os israelitas. Então, agora a gente já vê que Jesus meio que já refuta, né, Maria como fazendo parte dos inimigos dele, né, fazendo parte de pessoas que não trazem honra para ele. E a gente já vê que o próprio Jesus reconhece o fato de que os seus próprios parentes são filhos de uma mãe diferente, por definição da palavra em grego. Ok? Mas ainda mais, e pelo uso que São Paulo faz da própria palavra, né? Mas ainda mais particularmente, né? E as que são chamadas suas irmãs? Jesus chama suas irmãs, né, que estão aqui conosco em Nazaré, de sua própria casa. O que Jesus está aqui usando são os termos técnicos das divisões familiares do livro dos Números. O livro dos Números é o quarto livro do Antigo Testamento, né? Onde Deus, através de Moisés, convoca um censo, né? Um censo onde devem dividir os israelitas entre o quê? Entre parentes e casas familiares, casas patriarcais. Que é um termo para designar uma família extensa, estendida, ou seja, fora do seu núcleo familiar, né, mais íntimo, né?
E o que são essa casa? Ué, são as casas de Israel, a casa de Judá, a casa de Benjamim, a casa das 12 tribos, né? E você encontra isso em Números, capítulo 1, versículos 1 a 3. E Marcos está aqui citando obliquamente essa passagem, porque ele usa os mesmíssimos termos técnicos, são os mesmos. Ele fala da sinagoga, parentes, casa, pátria, filhos, todos os termos exatos. E nós vemos isso em todos os evangelhos sinóticos. Essa é a maneira que eles dividem as famílias, e é sempre por singenis e oikos, parentes e casas. E essas são as suas duas principais divisões pelas quais Israel deve fazer o seu censo. Então, todos os evangelistas estão usando uma terminologia bem precisa para os judeus. Por exemplo, Lucas, quando vai falar do censo de César Augusto, ele não usa as divisões familiares latinas romanas, ele usa as divisões familiares judaicas, né? E a gente vê que nenhuma dessas duas classes, tanto sua casa quanto seus parentes, ou até em algumas traduções primos, eu já vi traduções falarem primos lá no Antigo Testamento, pode significar que nós vemos que nenhuma dessas duas classes pode significar que Tiago, José, Judas e Simão são filhos de Maria. Não pode. E elas excluem também que as irmãs sejam filhas de Maria. Então, no fim, o que nós encontramos é que esse argumento maravilhosamente construído aqui por São Marcos nos garante, pela sua estrutura e pelo seu vocabulário técnico preciso, que é impossível que a história seja interpretada como algo diferente do que os irmãos e irmãs de Jesus são filhos de uma mãe, filhos de mães diferentes. E esse uso da palavra singenis é também consistente com o Antigo Testamento, livro dos Números, com os evangelistas, aqui nessa passagem, com São Paulo, em Romanos, e até com, por exemplo, o historiador judeu do século I, Flávio Josefo. Tem uma passagem de Flávio Josefo que ele fala dos filhos e dos irmãos do rei de Adiabene, que foi capturado. E depois ele repete a mesma frase e diz, filhos e irmãos, filhos e parentes. Ou seja, não são mais os irmãos, são os parentes. E ele está falando das mesmas pessoas aqui na passagem. É o mesmo vocabulário greco-judaico e condiz perfeitamente com a definição encontrada no léxico Liddell and Scott. Então é isso, ó. Nós vimos que os irmãos de Jesus poderiam ser baseados só na palavra, ou seja, qualquer tipo de familiar, e agora nós vimos quem eles definitivamente não são. Eles não são filhos da Virgem Maria. Agora vamos ver qual que é o grau de parentesco exato deles com Jesus. Um dos fatos mais ignorados é que os próprios evangelhos explicitamente afirmam que os irmãos de Jesus são, na verdade, os filhos de uma outra mulher chamada Maria também. Isso está na Bíblia. Vamos ver. Para você ver isso claramente, tudo que a gente precisa fazer é comparar a identidade dos irmãos de Jesus nesse relato do ministério de Jesus com os relatos da crucificação de Jesus. Olha só. Nós acabamos de ver no Evangelho de Marcos que Tiago, José, Judas e Simão são chamados irmãos dele. Agora vamos para Marcos capítulo 15, versículos 40 e 41, onde a gente lê o seguinte. Algumas mulheres olhavam de longe a crucificação, né? Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago menor e de José, e Salomé. Na Galileia, essas mulheres o haviam seguido e cuidado das suas necessidades. Muitas outras mulheres que subiram com ele para Jerusalém também estavam ali. Então, essa outra Maria, ela é mencionada 3 vezes no relato da paixão de Cristo. Na crucificação, ela é chamada de Maria, a mãe de Tiago menor de José. No versículo 47, que é no sepultamento, ela é chamada de Maria, a mãe de José. E no capítulo 16, versículo 1, na ressurreição, ela é chamada de Maria, mãe de Tiago. Agora, quem que é essa mulher? Obviamente, Marcos nunca ia se referir à mãe do Salvador, de Jesus, como a mãe de Tiago e José, pegar uns 2 irmãos aleatórios aí que ninguém conhece direito, ou como a mãe de Tiago, ou a mãe de José. Especialmente quando ele já se referiu a Maria como a mãe de Jesus 2 vezes no Evangelho, já anteriormente. A única explicação plausível é que a mãe de Tiago e de José é uma Maria diferente. E, portanto, Tiago e José não são filhos da Virgem Maria. Agora, é importante enfatizar que isso que eu acabei de mostrar do Evangelho de Marcos acontece em todos os evangelhos. Todos. Quer ver? Todos os outros 4. Vamos ver Mateus, capítulo 27, versículo 55 em diante. Ele vai falar dessa Maria e ele vai chamar ela de outra Maria. Ele usa esse termo, outra Maria. Vamos lá. Estavam ali muitas mulheres olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia a servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José,
e a mãe dos filhos de Zebedeu. E depois, um pouco mais para frente, fala: José, tomando o corpo, envolveu num lençol limpo e o pôs no seu túmulo novo que talhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Agora, é impossível, gente, é impossível que Mateus fosse referir a mãe de Jesus como a outra Maria. Ainda mais em vista que ele já se referiu a ela como mãe de Jesus 2 vezes também no Evangelho. Mateus capítulo 1 e Mateus capítulo 13. Nós podemos ver também que é bem provável, pode ser, mas acho bem provável que os irmãos de Jesus sejam filhos de São José de um casamento anterior, porque a mãe de Tiago e de José ainda está viva. Ela estava assistindo a crucificação, né? Então não teria como São José ser viúvo dessa mulher, né? Ela está viva. Então, até o Evangelho de Lucas fala do mesmo jeito, capítulo 24, versículo 10, onde ele chama essa mulher de Maria, a mãe de Tiago. E já que Lucas dá o nome de todos os irmãos, desculpa, que ele não dá o nome de todos os irmãos de Jesus, mas ele se refere a esse Tiago tranquilamente, é bem provável que ele esteja se referindo ao Tiago, o famoso líder da igreja de Jerusalém, né? Também conhecido como Tiago, o irmão do Senhor. Então, normalmente na Bíblia, quando fala de Tiago e não especifica muito bem quem é, normalmente está falando do Tiago, irmão do Senhor, o bispo de Jerusalém, né? Quando é o filho de Zebedeu, o filho de Alfeu, normalmente tem uma especificação melhor. Ok. Então, olha só. Vimos Marcos, vimos Mateus, vimos Lucas. Mas agora o mais importante de todos. Quando se trata da identidade dos filhos, dos irmãos de Jesus, o evangelho mais interessante talvez seja São João. Então, Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 27. Olha isso. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Uma passagem bem famosa também. Esse relato da morte de Jesus fornece mais 2 insights assim, essenciais sobre o relacionamento de Jesus com os irmãos dele. Porque, primeiro, perceba que João identifica a segunda mulher na cruz como Maria, a irmã de sua mãe. Agora, me diga uma coisa, você acha que a Virgem Maria tinha uma irmã de sangue dos mesmos pais chamada Maria também? Claro que não. Já mostra que a Delfe, irmã, tem um significado muito mais amplo. Pode ser cunhada, concunhada, pode ser uma tia, tal, pode ser outra coisa. Irmã é uma parenta. É extremamente improvável que os pais de Maria tenham dado o mesmo nome para as 2 filhas, né? Entretanto, o texto faz sentido se, por exemplo, for cunhada, e eu vou mostrar aqui. Então, e segundo, e ainda mais importante, quando João se refere a essa mulher, ele se refere a ela também como Maria, a mulher de Clopas. E ele nos dá, então, uma pista importante da identidade da outra Maria que Mateus e Marcos falaram. Mateus e Marcos falaram da outra Maria, e agora ele está falando dessa Maria, mulher de Clopas. Então dá para ver que se João estava se referindo à mesma Maria que os dois, na crucificação, ao sepultamento de Jesus, então nós temos ainda mais evidência que Tiago e José não são filhos da mãe de Jesus. E nem são filhos de José de um casamento anterior, porque o Clopas está aí, não é o São José. Bom, e para então agora fechar toda a imagem bíblica aqui, para corroborar, fechar tudo isso, eu vou mostrar para vocês uma evidência impressionante. E aqui eu vou fazer uma pergunta para o Henrique. É meio que pegadinha, Henrique, eu quero ver se você cai na minha pegadinha. A minha pergunta para você, Henrique, a minha pergunta para você é: quem foi o primeiro historiador da igreja? Ou seja, o primeiro escritor cristão que escreveu um livro de história da igreja? Primeiríssimo? Tem aqueles lá do século III, IV. Fala o nome aí. Hã? Fala o nome aí. Como é que é? Fala o nome. Não, eu já não lembro mais o nome. Eu tô velho, cara. Esse é o problema. Tô cagando. A maioria das pessoas acha que é Eusébio de Cesareia. Eusébio foi o primeiro que escreveu um livro que sobreviveu ao tempo. As perseguições romanas, né, queimação de livro, coisa assim. Mas existe um anterior chamado Egésipo. O primeiro mesmo foi um cristão palestino chamado Egésipo, que na verdade é um santo, é Santo Egésipo.
Ele escreveu um livro que se perdeu, a gente não tem o livro completo, mas certos trechos dele foram preservados pelo Eusébio de Cesareia no livro dele. O Egésio escreveu o livro dele por volta do ano 140. Gente, 140 é tipo muito, muito antigo mesmo o negócio. E muitas das informações que ele conseguiu foi de testemunhas confiabilíssimas. Por exemplo, dos netos de Judas, o irmão de Jesus. Ele conversou com os netos dele. Então eu vou ler aqui para vocês 2 trechos desse historiador, o primeiro historiador da igreja, que morava lá em Jerusalém e obteve as informações lá. Tá? Primeiro trecho. Se você quiser depois procurar, isso está na História Eclesiástica de Eusébio, capítulo 4, 22, 4, e a segunda citação está no livro 3, capítulo 11, ou sessões 1 e 2. Mas depois você vê isso. Ele diz assim: após o martírio de Tiago, o justo, sob a mesma acusação que a do Senhor, Jesus, o filho do seu tio, Simão, o filho de Clopas, se torna bispo em seguida. Ele foi proposto por todo mundo, sendo ele ainda outro primo do Senhor. E a segunda citação dele diz o seguinte: após o martírio de Tiago e a conquista de Jerusalém, que imediatamente veio, dizem que aqueles dos apóstolos e discípulos do Senhor que ainda estavam vivos se reuniram de todas as direções com aqueles que tinham parentesco com o Senhor segundo a carne, pois a maioria deles ainda estavam vivos. Então estamos falando aí do ano 70, mais ou menos. Para se aconselharem quanto a quem era digno de suceder a Tiago. Todos, com consentimento, pronunciaram Simão, o filho de Clopas, de quem o Evangelho também faz menção, como sendo digno do trono episcopal daquela diocese. Ele era um primo, como dizem, do Salvador, pois Egésipo registra que Clopas era um irmão de São José. Então, olha só que incrível. Incrivelmente, o testemunho de Egésipo de que os irmãos de Jesus eram, na verdade, seus primos. E ele usa a palavra perfeita para primo de primeiro grau em grego, que é anepsioi. E esse testemunho é muito ignorado pelas pessoas que acham que Maria teve outros filhos, né? Muitas pessoas não conhecem essa citação, né? Mas diante de tal evidência histórica, do livro mais antigo de história da igreja, gente, isso é inaceitável. Tiago e Simão, os dois dos irmãos de Jesus, eles não eram figuras obscuras. Eles foram os primeiros 2 bispos de Jerusalém. Pessoas muito famosas. E um dos 2 primeiros mártires, inclusive. Nós temos o relato do martírio deles, dessa época aí. Então, e perceba, eles eram conhecidos como primos de primeiro grau de Jesus. Então perceba aqui que a identificação por Egésipo de Tiago e Simão como primos de Jesus é simplesmente afirmada como um fato histórico. Perceba que ele não está falando sobre a virgindade perpétua de Maria, não tem Maria no livro dele. Ele está contando a história dos bispos de Jerusalém. Ah, teve tal bispo, ele fez tal coisa, não sei o quê. Ele não está tentando provar doutrina nenhuma. Ele está falando isso como um fato histórico. Está simplesmente reportando a história. Agora, se Egésipo está certo, então a evidência histórica mais antiga que nós possuímos se encaixa perfeitamente com a evidência do Novo Testamento de que nós vemos de que os irmãos de Jesus são, na verdade, os filhos de uma outra mulher chamada Maria. E faz perfeito sentido se essa outra Maria é a mesma mulher que é chamada de mulher de Clopas, e Clopas é irmão de São José. Se Clopas é irmão de São José, então significa que essa Maria é concunhada da Virgem Maria. Ou seja, irmã. Não podemos dizer, tanto no grego quanto no hebraico. Então, se encaixa perfeitamente a evidência aqui. Então, a última coisa aqui, antes de eu passar para o Henrique, se você lê o Egésipo, todos os trechos dele, a impressão que fica um pouco, que dá, é de que os irmãos de Jesus meio que formaram uma máfia em Jerusalém, por assim dizer, uma máfia meio nepotista, assim, depois da ascensão. Não que eles fossem pessoas más, pelo contrário, são pessoas santas, né? Mas parece que eles meio que monopolizaram ali o cargo de bispo de Jerusalém e usaram justamente o fato de serem parentes de Jesus para conseguir isso, né? Tipo, parece que era meio um big deal, assim, no negócio, né? Eles usaram esse parentesco genético para controlar a igreja, basicamente até a segunda revolta judaica, no ano 135. E, bom, Jerusalém basicamente teve que ser destruída 2 vezes, né? Para até que a família de Jesus fosse dizimada e sumisse do registro histórico rapidamente, né? Foi realmente um genocídio, né, que os romanos fizeram contra os judeus, né? E a minha impressão é o seguinte, eu não li isso em lugar nenhum, mas essa é a minha impressão. Se Tiago e Simão fossem filhos da Virgem Maria, irmãos de sangue de Jesus,
eles teriam dito exatamente isso para monopolizar os cargos. Mas não, eles se diziam e eram conhecidos como primos de Jesus. Por quê? Porque todo mundo sabia. Gente, esse não é o tipo de coisa que você inventa. Você não pode inventar que você é irmão de alguém que não é. Todo mundo vai saber. Entende? Então, eles não poderiam nem inventar não sendo e nem... E não eram, entendeu? Depois dos genocídios cometidos pelos imperadores Vespasiano, Tito, Adriano, né? Daí a gente vê que os laços de sangue perdem a importância dentro da igreja de Jerusalém, exatamente como Jesus sempre enfatizou. Quem é minha mãe, meu irmão e minha irmã? São os que fazem a vontade de Deus. Então, agora enfatizando os laços espirituais. Então, a partir dessa época, a partir do ano 135 ali em Jerusalém, os homens escolhidos para serem bispos não são mais os parentes de Jesus, mas aqueles homens, parente ou não, tanto faz, que fazem a vontade de Deus, fazem a vontade de Jesus, ou seja, os homens mais santos, né? E é isso que eu tinha para dizer. E agora eu passo a palavra para o Henrique. Eu queria saber se ele tem algo a acrescentar dentro desse assunto aqui. Desse assunto aí, uma coisa de que toda essa. Ai, meu Deus! Toda essa parte dos bispos de Jerusalém eu não sabia, não tinha consciência, tá vendo? Sempre acrescentou alguma coisa. Agora, me pareceu o seguinte: você foi um pouco para o lado do nepotismo. Não, me pareceu mais uma coisa espontânea, né? Também o povão devia ter uma veneração especial por eles, né? Cara, esses caras conheceram Cristo, estiveram na mesa, nossa, né? Foram parentes, cresceram de alguma forma com ele e tal. Então, e de fato se pega datas, né? No 130 é mais ou menos o que dava para fazer assim, estendendo para os caras mesmos, para os filhos e talvez netos, quando muito, né? Então, num certo sentido, parece mais espontâneo esse assunto todo, né? Não tanto que eles formassem uma máfia mesmo. Eu falo então de brincadeira mesmo. Mas assim, dá para perceber que o pessoal levava isso a sério. Quando eles iam votar, isso é a descrição das eleições. Tinha um candidato e tinha um outro candidato. Não, esse daqui é neto de Tiago, é esse aí, não tem nem dúvida. Exatamente. Beleza. Agora, o que se queria que eu complementasse? Eu, na verdade, não tenho quase nada para complementar. Você quer que eu fale de Nossa Senhora um pouco? Então, o que eu queria saber é o seguinte, Henrique. É uma pergunta que eu considero difícil de responder. A gente sabe que a Igreja Católica coloca uma importância muito grande na virgindade perpétua de Maria. E de Jesus também, né? A gente vê, por exemplo, né? Estou pensando para alguém assim que não conhece a vocação ao celibato, assim, para alguém que isso não faz parte do mundo dela, né? Pô, Deus instituiu o casamento logo nos primeiros capítulos da Bíblia, né? Fala para Adão e Eva se multiplicarem, né? Por que Jesus e Maria têm que ser celibatários, né? Existe mesmo essa vocação de celibato, né? Qual que é a importância, o significado, né, disso? E qual que é o sentido de não ter relações conjugais, né? O que tem de tão ruim nisso? Então, um pouco provocativo aqui, mas queria ver o que você pensa. Não, eu gosto do provocativo. Me parece o seguinte, primeiro, né? Quer dizer, em parte, a rejeição ao celibato costuma ser apoiada muito com os argumentos de que não, entre os judeus isso não existia. Os judeus tinham, todo mundo praticamente casava, tinha que casar, etc. Né? E a gente sabe agora que isso não é bem assim. Né? As tais rolos, os tais papiros, pergaminhos, melhor, do Do Mar Mar Morto. Morto, revelaram toda uma comunidade de essênios, que é mais uma espécie de, enfim, de tendência dentro do judaísmo, né? que, digamos, aparentemente não tem muita documentação, o detalhamento não é muito suficiente, mas ela aparentemente remete, ou foi fundada, essa comunidade, por um sumo sacerdote de Jerusalém, que foi tirado do cargo meio por maquinações, por tramas e de forma meio altamente injusta.
Então, ele foi e criou uma comunidade fechada que tinha um aspecto totalmente monacal e era formada por celibatários. Além de que tem uma série de passagens do Novo Testamento que indicam a profetas que permaneceram celibatários, e aparece um grupo que é muito citado, muito de passagem, nunca vi uma explicação mais detalhada deles, né? Que fala dos filhos dos profetas. A escola de profetas, né? Escola dos profetas ou tal, e que aparentemente são celibatários, né? Não sabemos se esse pessoal fazia isso por todo o tempo de vida ou não, ou se era, né? Mas e também tem gente que afirma isso, exegetas de nome, né, de bom renome, que dizem, olha, Nazaré aparentemente, porque entre os exegetas, perdão, entre os essênios, você tinha não só o convento propriamente dito, né, uma espécie de convento beneditino, mas eles tinham uma correspondência bastante intensa com os sacerdotes de Jerusalém, então isso faz parte, né? E além disso tinham aparentemente discípulos em tudo quanto é em todo Israel, né? Em toda a Judéia, né? E aí aparentemente, então, primeiro, Nazaré, aparentemente a influência deles era relativamente grande. Um outro que talvez tivesse bastante contato com eles é Marcos. Se for verdade que a casa em Jerusalém, onde Cristo celebrou a Páscoa, ou seja, onde instituiu a Eucaristia, e que depois, durante os séculos seguintes, aparentemente foi uma igreja, né, com relativamente, claro, com boa parte dos cristãos se reunindo lá, né, que essa casa era de gente que seguia, ou era próxima dos essênios também. Uhum. Toda coisa que quando Cristo diz, quando vocês verão um homem com um jarro levando água para uma casa, etc. e tal, e isso em geral era trabalho de mulher, então o cara levar isso parece que seria celibatário ou coisa que o vale. Uhum. Né? E assim por diante. Então, num certo sentido, não é nada difícil que Nossa Senhora pudesse ter noção do que era uma vida celibatária, seja como for, sem necessidade das historinhas dos apócrifos lá, que a botam sendo uma espécie de coroinha no templo de Jerusalém, ou coisa que eu valha. Né? Uhum. Mas, beleza. Então, quer dizer, não é estranho que o celibato fosse vivido por um judeu do século I, da época de Cristo. Também, no caso, não é estranho, portanto, que Nossa Senhora ou Cristo o vivesse. Para que servia o celibato? Nem todos os nazarenos que aparecem na tradição judaica desde o começo, Sansão, por exemplo, era um nazareno, isto é, uma pessoa consagrada a Deus praticamente desde o nascimento e que evitava determinadas coisas, por exemplo, não bebia vinho não bebia álcool a vida inteira, ou não cortava o cabelo, ou coisa assim, e também tem nazarenos que não casavam a vida inteira, não tinham relações. Uhum. Então, neste sentido, quer dizer, com essa praxe também não é nada difícil né, tanto Nossa Senhora, até certo, o São José e o Cristo tivessem essa perspectiva de vida. Uhum. Que valor teológico seria? Quer dizer, Cristo, que Deus queria ensinar, teria ensinado para a gente com isso? Né? Tem algumas coisas que são também as bases da afirmação do dogma da virgindade perpétua e, portanto, do celibato. Né?
Primeiro, claro, a resposta de Nossa Senhora ao anjo quando ela diz: como pode ser isso se eu não conheço varão? Você lê aquilo e se diz: bom, mas qual o problema? Daqui 3 meses já está casado, já está tudo certo. Na verdade, já está casada, segundo o costume judaico, quer dizer, se quiser, não seria nada do outro mundo que no mesmo dia fosse lá para São José e dissesse: bom, vamos, né? O normal seria deixar isso para quando São José, para quando ela fosse morar na casa do José. Isso, né? Não teria problema nenhum, não seria desonra, nada, né? Nem problema. Então, quer dizer, qual o problema? Né? Não se entende muito. Né? Entende-se se ela não tinha a intenção de ter relações, de conhecer varão, como em toda a Sagrada Escritura, conhecer um homem conhecer uma mulher significa que tem relações com ela. Isto é, conhece em todas as dimensões, também a física. Né? Ok. Então, isso é uma base forte, naturalmente. Você tem possibilidade, você tem essa passagem, e depois você tem o seguinte. Cristo é apresentado na Sagrada Escritura como o novo Adão. Né? E precisa como figura de Adão, ou seja, como aquele em quem a figura de Adão se realiza, se chega realmente à sua razão e plenitude, né? Ele precisa de uma nova Eva, precisa, entre aspas. Né? Por que é importante que Cristo seja novo Adão? Né? Qual é a importância dessa tipologia? Isso se chama tipologia. Tipologia no Antigo Testamento, você tem uma série de grandes personagens que encontram o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro sentido em Cristo. Ou seja, eles eram uma espécie de antecipação de uma parte da missão de Cristo. Então, qual é a nova humanidade que o novo Adão cria? É a igreja. E a igreja tem que colocar como irmãos, né? Isso que você falou agora, tem que pôr como irmãos, trazer para serem irmãos de Cristo a humanidade inteira. E, quer dizer, esses irmãos, que ao mesmo tempo são filhos do Pai, né? Quer dizer, tem várias dimensões de proximidade, de parentesco, precisa ter, de certa forma, uma mãe que né, os aconchegue. Nenhum de nós cresce bem, fundamentalmente, habitualmente, se não tiver mãe e pai. Tem papéis completamente diferentes na nossa vida, mas que nós, né? Pelo amor de Deus. Ok. Isso também, de certa forma, está prefigurado. No Gênesis, Deus faz uma promessa a Eva, né? Na verdade, faz uma promessa à serpente, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher. E depois, uma coisa que às vezes se traduz de um jeito ou de outro. Ela te esmagará a cabeça e tu atentarás contra o seu calcanhar. Ou a tua descendência te esmagará a cabeça, a sua descendência da mulher, te esmagará a cabeça e tu atentarás contra o seu calcanhar. Então, essas partes são, né, a mulher desempenha um papel especial, seja como for, no trabalho de destruir a presença do demônio neste mundo. Né? A presença direta e indireta, os seus efeitos ou pela sua presença propriamente dita. Né? Ok.
Então, tem uma série de dimensões. Tem a dimensão psicológica, precisamos de uma mãe, né? Tem a dimensão de inserção numa família. Agora, espera aí, mas né? Para que precisa de celibato? Não seria mais razoável que todos fossem casados aí e tal, né? Bom, em parte, claro, teria a propriedade, teria o problema das famílias de hoje, que são uma confusão só, né? Tem o marido novo, o marido ex-marido, o pré-ex-marido, a pré-ante-futura esposa, né? Bom, então, claro que Deus não quer isso, né? Deus quer a família que todo filho quer. Uma mãe clara, um pai claro. Parece que Deus nos ensina mais ainda, né? Essa família de Deus é baseada no quê? É baseada toda ela no amor. O amor gratuito que Deus tem por nós e que em Cristo quase se encarnou para que, né? E que pelo Espírito Santo também nos leva para Deus por dentro. O Espírito Santo, amor de Deus, entre aspas, bom, passa a morar na nossa alma no batismo e isso nos leva nos dá a possibilidade e o desejo de amar a Deus. E o próprio, esse amor nos conforma com Cristo, que né, faz o conjunto todo, a união real pela qual somos capacitados a entrar no céu. Sim. Com o celibato, Deus lembra ao mundo uma coisa que é extremamente importante, que é, pessoal, amor não é principalmente sexo. O sexo é uma dimensão do amor neste mundo. Mas tem o risco, no mundo de pecado original, de degenerar e de destruir o amor. Então, é uma das dimensões do amor, nem sequer a mais importante, mas é uma das dimensões do amor neste mundo. E neste mundo serve basicamente para quê? Para o óbvio ululante, para ter filhos. Essa é a razão principal e necessária. Sim, inclusive é a consumação do sacramento, né, Henrique? Consumação do sacramento do matrimônio, né? Claro, exatamente. Precisa disso para que tudo se... Né, para que você tenha filhos de Deus neste mundo, para que você crie o filho de Deus. Deus comunicou através do amor e do sexo, da dimensão sexual do amor, né, nos deu a possibilidade de participar da criação. Acontece que, uma vez que a igreja esteja completa e a igreja esteja no céu, não há mais necessidade de sexo, porque você não vai criar novos filhos no céu. Né? Então, é bom lembrar que, pessoal, no plano sobrenatural, o amor é extremamente importante, o amor é o fundamento de tudo, mas não tem mais dimensão sexual. E não precisa dela, porque o que se recebe é muito mais. A própria união sexual é meramente uma espécie de pálida imagem da nossa união com Deus após a morte no céu. É uma microimagenzinha desbotada e um pouquinho torta, né, daquilo que a coisa realmente será. Então, tem tantas outras microimagens desse tipo em outras dimensões da vida humana. Sim. Aliás, acho que podíamos fazer um dia uma boa live sobre isso. As coisas que nos prefiguram o céu. Eu não consigo entender. Né? Isso seria muito legal. Acho. Mas o pessoal não mandou o coraçãozinho, então acho que ou estão dormindo ou não.
E a outra coisa, qual que era a outra dimensão disso? Assim, né? Então, o fato da virgindade perpétua de Maria é muito importante para nos ensinar isso. Né? Quer dizer, quem foi a pessoa que melhor e mais plenamente amou? A pessoa meramente humana, que melhor e mais plenamente amou e retribuiu o amor de Cristo e, portanto, o amor de Deus em última análise. Foi Nossa Senhora. Uhum. Quer aprender a amar? Né? Olhe para ela e olhe para Deus. Sim. E saberá que, ok, sexo é maravilhoso, sensacional, muito, muito legal, é extremamente importante para a sua finalidade, mas use para essa finalidade, não para prazerzinho, pesquinhas e para outras distorções que quiser. Uhum. Né? E o que acontece quando você transforma amor em sexo? A sociedade atual. Sim. Já pela terceira vez, com perdão dos assistentes, vou dizer que transformou essa distorção, né, e essa redução da capacidade de amar, transformou a nossa sociedade num puteiro em que todo mundo só quer saber de usar os outros e odeia todos os outros. Uhum. Né? Veja toda a dimensão. Sim. Né? Todo o panorama. É meramente isso. Se consegue olhar para alguma propaganda sem que usem, sem que fiquem apelando ao teu instinto sexual, praticamente não dá. Né? Você Uhum. consegue ligar a televisão para alguma coisa? Não dá. Você quer sair por aí, né? Enche a paciência. Chega, deu já. Comercializaram, arrastaram na lama, transformaram em... Né? O que usa retamente, infelizmente, sofre. Né? Muito bem, mas então isso. Deus criou a mais poderosa, mais poderoso dos modelos, né? Dos modelos para aprendermos a amar em Nossa Senhora e em Cristo. E por isso o celibato. O celibato não é pouca capacidade de amar. O celibato é a plenitude da capacidade de amar. Uma prefiguração já do céu. Uhum. Por isso. Sim. Em que amaremos. É, eu lembro. Não, pode falar. Fala. Ah, não, eu ia falar da. Não. Eu lembrei daquela passagem que Jesus fala, né, que no céu, né, na vida vindoura, né, os homens não se casam nem se dão em casamento, né, são como os anjos, né. Eu sempre penso que os corpos ressurretos, gloriosos, assim, são corpos celibatários, né. Então a gente vê que essa vocação é uma vocação para todos nós, na verdade, né. Para alguns já agora, hoje, para todos depois, depois com certeza para todos, né. Exatamente, perfeitamente. Uhum. Eu acho que é muito importante a gente saber apreciar, né, todas as vocações, né, mesmo que Deus nos chame para uma específica, né. Né? Quer dizer, graças a Deus, os meus pais usavam a dimensão sexual, né? Senão não existiria a bola. Exatamente, né? Não, todo celibatário nasceu numa família. Exato. E dá graças a Deus, porque os seus pais viveram isso. Tá beleza, ótimo. Uhum. Simplesmente a minha, meu negócio não é esse, né? Uhum. Sim, legal. Tem mais alguma coisa para complementar, Henrique? Mas acho que não, da minha parte tá beleza. Beleza. Então acho que dá pra gente encerrar. Então, por hoje é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quando o vídeo ficar gravado ali na linha do tempo, quando for aí pro ficar gravado, dá o seu curtir, compartilhar, comenta, faz uma crítica detalhada. Se quiser, volta e vê as passagens bíblicas que eu falei, confere para garantir que eu não falei nenhuma besteira. E se você acha que isso pode beneficiar algum amigo seu, outras pessoas, compartilha no seu stories aí também, faz essas coisas aí de rede social. E queria te agradecer muito, Henrique. Oi? Eu queria falar uma coisinha. É o Fala. seguinte, eu já estou faz 6 meses na cabeça pensando, puxa,
fizessem comentários à Sagrada Escritura para mostrar, quer dizer, a absoluta riqueza disso aí, que é absolutamente espetacular, cara. Você fica, nossa, como é que eu nunca tinha visto isso antes e tal, e ajuda muito, né? Agora, eu digo, puxa, mas como é que não é a minha área mais de especialidade, assim, então seria ótimo se tivesse alguém. E aí, né, quando você começou a me falar desses temas, tá, eu digo, putz, esse é o cara. That's the guy, né? Então, sinceramente, se você fizer mais nessa linha, eu acho que o pessoal agradeceria, viu? O pessoal tem que rezar por mim pra eu tomar vergonha na cara, então. Mas Claro. é isso, mas assim, se você vê, Henrique, a análise bíblica que eu fiz hoje, na verdade, é a mais rasa possível, né? Se uma análise puramente gramática, histórica, esse é o nível mais raso que existe da Sagrada Escritura, né? Ah, beleza, mas Não, 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 essas coisas aí. eu digo assim, tem umas profundidades, umas riquezas assim, que, nossa, depois, quando você ouve assim, você fica assim maravilhado. Exatamente. Isso Uhum. aí. Mas mesmo assim, eu acho que você fez muito bem, porque precisa ter uma base sólida, uma base, né? Uhum. Então, vocês. Ok. Senhores, muito obrigado pela vossa paciência, muito obrigado pela vossa presença aqui, né? E, sinceramente, espero que procurem mais o Lucas, né? Que ele merece. E, sobretudo, enchem a paciência dele para dizer, bom, faz uma live sobre isso e aquilo outro, e essa passagem sagrada de escritura que eu não entendi, e mais isso e mais o outro. Tá bom? Perfeito. Henrique, Lucas, um valeu. abraço. Muito Bom obrigado. macarrão Deus te com frango aí abençoe. para todo mundo, tá? Bom Né? macarrão com frango para todo mundo agora, almoço de sábado. Veremos. Nós dois, talvez. O resto, não garante. Todo o pessoal aqui, Então é isso aí, pessoal. Até a venha para próxima. o Tchau, Henrique. Então, até mais.